Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Rayane Rocha e no Universo Revelado de hoje iremos conhecer a triste história de Eugênia Martínez Vallejo, a garotinha que se tornou muito famosa na antiga Espanha apenas por causa da sua aparência e de seu peso, e que desde muito cedo teve que lidar com muitos traumas por ser constantemente ridicularizada pelos seus vizinhos e mais tarde levada para a corte real do rei Carlos II da Espanha, onde passou a ser conhecida como a monstra do palácio, tendo que passar o resto da sua vida suportando os abusos da corte. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Eugênia Martínez Vallejo nasceu em 1674 em uma pequena aldeia de Merindad de Montilla, em Burgos, no norte da Espanha. Seus pais, José Martínez Vallejo e Antônia de la Bodega, eram pessoas muito pobres que trabalhavam todos os dias para sustentar os filhos. Nessas circunstâncias, o dia do seu nascimento foi um dia um tanto diferente, pois a bolsa de sua mãe estourou dentro da igreja durante uma missa de domingo de manhã. Por causa disso, Antônia, sua mãe, não teve tempo de chegar em casa e acabou dando à luz ali mesmo. E como nascer desse jeito não era comum, as pessoas que estavam presentes naquele momento passaram a acreditar que a circunstância daquele nascimento era na verdade um sinal de boa sorte, de que a menina teria um bom futuro, cheio de muitas riquezas. Por essa razão, os seus pais deram a ela o nome de Eugênia, que em espanhol significa la bien nacida ou a bem-nascida. Quando bebê, Eugênia foi descrita como uma recém-nascida muito saudável, forte e muito comilona. Tudo isso indicava que ela se tornaria uma adulta saudável, algo que não era muito garantido na época, já que no século XVII e principalmente nas áreas rurais, por falta de médicos, as taxas de mortalidade infantil eram muito altas. Para vocês terem ideia, naquela época, na Inglaterra, cerca de 12% das crianças morriam antes de completar 1 ano de vida, e outras 36% morriam antes de completar os 6 anos de idade. Mas, diferente das outras crianças, Eugênia era uma bebê muito gordinha, mas seus pais não se importavam muito com isso no começo, pois naquela época, os padrões médicos e sociais apreciavam muito as meninas e mulheres que eram um pouco mais cheinhas, acreditando que este era um ótimo sinal de fertilidade e, em alguns casos, de riqueza. Por causa disso, seus pais provavelmente acreditavam que o peso da bebê não era algo para se preocupar. No entanto, à medida que os meses foram passando, as coisas ficaram cada vez mais preocupantes, pois a pequena Eugênia começou a crescer muito mais rápido do que os outros bebês. Muitos diziam que antes de completar o primeiro aniversário, ela já estava do tamanho de uma criança de 12 anos. E embora isso pareça exagero, segundo historiadores, quando ela tinha apenas 1 ano de vida, ela já pesava mais de 25 quilos. E com o passar do tempo, ela começou a crescer ainda mais em um ritmo alarmante. Vendo isso, seus pais ficaram muito assustados e logo procuraram um médico para tentar ajudá-los com os problemas de peso da filha. Por causa disso, após a visita do médico, Eugênia foi colocada em uma dieta rigorosa, onde ela só podia beber água e comer poucas frutas. No entanto, mesmo seguindo a dieta à risca todos os dias, o peso dela nunca controlava. Com o passar do tempo, Eugênia cresceu mais ainda, e como naquela época as dificuldades eram tantas e a comida era muito pouca, ela logo chamou a atenção de toda a vizinhança, se tornando a atração principal da aldeia. A situação ficou tão séria que ela mal podia brincar na porta de sua casa, que os vizinhos logo corriam para rir e fazer chacota dela. E devido a esse tratamento, seus pais ficaram muito tristes e fizeram de tudo para tentar escondê-la dos moradores locais, para que ela não precisasse passar por aquilo. Há relatos de que aos 6 anos de idade, Eugênia já pesava cerca de 65 quilos. E como resultado de toda a zombaria que ela constantemente sofria,
ela passava a maior parte do tempo confinada em seu quarto, onde ninguém podia vê-la. Mas, apesar de toda a proteção de seus pais, as notícias sobre a menina gigante logo se espalharam pelas cidades e vilarejos próximos, e com isso, estranhos de toda parte frequentemente rodeavam a casa dela, na tentativa de vê-la e zombar de sua aparência, onde muitos diziam que ela era uma nova espécie de besta. Por causa disso, Eugênia ficou muito famosa, e logo a notícia de sua condição chegou aos ouvidos do rei Carlos II da Espanha, também conhecido como o Enfeitiçado, em sua corte real em Madrid. Ficando totalmente curioso com a notícia da menina misteriosamente gigante, ele logo quis conhecê-la, ordenando que o seu mensageiro real fosse atrás dela imediatamente. Assim, quando Eugênia tinha apenas 6 anos de idade, o mensageiro da família real espanhola bateu na porta de sua casa, convocando que os seus pais comparecessem à corte com ela em 1680. De início, os pais dela ficaram totalmente desconfortáveis com essa convocação, afinal eles não tinham ideia do porquê que o rei queria ver eles na corte. No entanto, acreditando que lá eles encontrariam a cura para sua filha, o coração deles logo se encheram de esperança. Mas, infelizmente, o pior estava por vir. Em 1680, com apenas 6 anos de idade, Eugênia foi levada para a corte real com seus pais. Chegando lá, o alfaiate real não demorou muito para fazer um belo vestido para ela, pois era necessário que ela estivesse bem vestida para ser apresentada ao rei. Chegando no salão do trono, dizem que ao vê-la, o rei Carlos II, o enfeitiçado, ficou completamente surpreso e fascinado com a sua aparência. E logo pediu que seus pais a deixassem no palácio para que lá ela fosse cuidada por seus servos e se tornasse parte de sua corte real. E por serem muito pobres, acreditando que lá ela teria uma vida melhor, os seus pais não pensaram 2 vezes, deixando a pequena Eugênia sob os cuidados dos servos da corte. Devido à grande fama de Eugênia, um cronista da época chamado Juan Cabezas publicou um livrinho de sua chegada à corte, dizendo que Sua Majestade, o rei Carlos II, percebendo que isso era um milagre da natureza, decidiu vê-la e pediu que a levasse ao seu palácio real em Madrid, onde a partir daquele dia ela passaria a entreter a realeza e toda a nobreza do reino. O sucesso do livrinho foi tanto que essa obra chegou a ser publicada em muitas cidades, onde chegaram a vender milhares de cópias. O livrinho dizia ainda que Eugênia era uma menina branca e que sua cabeça, rosto e pescoço eram do tamanho das cabeças de 2 homens, e sua barriga era tão grande quanto a barriga da maior mulher do mundo prestes a dar à luz. E que suas coxas caíam tão cheias de carne sobre as suas pernas, com uma espantosa monstruosidade. Mas que, embora ela fosse muito grande e andasse com dificuldade devido ao seu peso, o seu rosto era muito doce e agradável, deixando toda a população muito curiosa para ver a menina. E embora pareça que à primeira vista o rei estava convidando Eugênia para o palácio por boa vontade, havia algo muito obscuro por trás de tudo isso, pois, desde os tempos medievais, era uma tradição popular nas cortes europeias manter todos os tipos de pessoas diferentes aos olhos deles por perto, e a Espanha não foi uma exceção. Lá essas pessoas eram chamadas de gente de placer, que pode ser traduzido para o português como pessoas do prazer. Dizem que o rei Carlos II foi muito generoso com Eugênia, e assim ela foi prontamente escolhida para fazer parte desse grupo. As pessoas do prazer eram compostas por pessoas portadoras de nanismo, deformidades físicas e até mesmo com deficiências mentais. O peculiar grupo era mantido na corte espanhola desde meados do século XVI. O rei e outros membros da corte gostavam de manter essas pessoas por perto apenas para se divertir zombando deles. E desde o momento que Eugênia pisou no palácio, o rei passou a gostar especialmente de sua companhia, apenas para zombar de sua aparência e do seu jeito desajeitado de andar, já que ela vivia tropeçando,
por seus pés serem pequenos demais para suportar todo o seu peso. Dessa forma, como era de se imaginar, o rei Carlos II não demorou muito para querer exibi-la nas grandes festas do palácio. Lá, Eugênia era procurada por muitas senhoras que queriam ser desenhadas ou pintadas ao lado dela, apenas para enfatizar o quão bonitas e magras elas pareciam perto da menina. Muitas vezes, durante as festas, os nobres se juntavam e morriam de rir, zombando e imitando o jeito que Eugênia tentava andar para conseguir acompanhar os passos das senhoras da família real, apelidando a pobre menina de a Monstra do Palácio. Infelizmente, no entanto, Eugênia e os outros como ela na corte, apesar de trabalharem por longas horas, não recebiam nenhum pagamento por seus serviços. Além disso, eles viviam essencialmente à mercê de seus senhores, que poderiam expulsá-los do palácio a qualquer momento sem nenhum dinheiro, apenas por mero capricho. É claro que alguns viam isso como uma grave exploração, pois viviam simplesmente para ser ridicularizados pela nobreza, sendo constantemente chamados de monstros e aberração humana. No entanto, apesar disso tudo, para alguns, esse tipo de tratamento na corte seria um golpe de sorte, já que a nobreza costumava gastar muito dinheiro com as pessoas do prazer. Para vocês terem ideia, os nobres faziam questão de que eles estivessem sempre bem alimentados e bem aquecidos durante as noites frias de inverno, além de garantir que eles tivessem um guarda-roupa variado, cheio de roupas elegantes, o que era muito mais do que a maioria dos camponeses poderiam conseguir ao longo de toda uma vida dura de trabalho. Mas apesar disso, a nobreza os tratava como simples objetos e fazia com eles o que bem quisessem para sua própria diversão. Para vocês terem ideia, o pai de Carlos II, o rei Filipe IV da Espanha, é lembrado por ter cerca de 110 anões em sua corte, onde grande parte da nobreza também mantinha os anões para reforçar a ideia de perfeição e a superioridade da dinastia governante. Mas o que fez Eugênia se destacar entre seus colegas na corte foi o fato do rei Carlos II pessoalmente encomendar que o renomado pintor da corte, Juan Carenho de Miranda, fizesse 2 retratos da menina para dar de presente à rainha em 1671. Feita a encomenda, Eugênia teve que pousar 2 vezes, uma vez vestida em um vestido vermelho elegante, segurando uma maçã na mão esquerda, como um símbolo universal da tentação, que pode nos lembrar a ideia de sua fome constante. E outra vez, ela teve que pousar completamente nua, sustentando na mão esquerda um cacho de uvas cujas folhas cobrem sua região íntima, sendo representada como o deus Baco. Atualmente, esses retratos podem ser vistos lado a lado no Museu del Prado, em Madrid, onde são conhecidos como a Monstra Vestida e a Monstra Despida. Sobre os retratos, o pintor disse que Eugênia estava pálida e desconfortável, já que por não conseguir suportar o seu próprio peso, ela estava muito cansada e dolorida por passar tantas horas em pé na mesma posição. É claro que naquela época, ninguém sabia o que afligia a jovem Eugênia, mas hoje em dia acredita-se que ela provavelmente sofria de um distúrbio genético chamado de Síndrome de Prader-Willi, que é causado por uma perda de função de genes específicos no cromossomo 15. Infelizmente, crianças com essa síndrome estão constantemente com fome, o que pode levá-las à obesidade e diabetes do tipo 2. Muitas vezes, as pessoas afetadas têm a testa estreita, mãos e pés pequenos, baixa estatura, pele e cabelos claros, além da maioria não poder gerar filhos. Segundo os relatos da época, além de sua grande obesidade, acredita-se que à medida que crescia, Eugênia desenvolveu problemas hormonais, que fez com que ela não se desenvolvesse como uma mulher normal. Dizem ainda que ela nunca ficou menstruada e assim nunca pôde ter filhos. Apesar de seus problemas de saúde e ter um rosto que refletia certa tristeza,
Sabe-se que ela chegou a desfrutar bem de sua vida no palácio, mesmo com todas as limitações. Lá ela recebeu muitos livros e caríssimos vestidos, além de ser uma garota muito popular dentro da corte, tendo a liberdade de fazer amigos e ir aonde quisesse lá dentro. Também se sabe que ela era uma jovem muito agradável e gentil, e por isso ela logo acabou se tornando uma pessoa muito querida para muitos membros da família real e da nobreza. Infelizmente, a monça do palácio, como ela era mais conhecida, acabou falecendo em 1699, quando tinha apenas 24 anos de idade. E embora não saibamos ao certo a causa oficial de seu falecimento, muitos dizem que foi por causa de um câncer nos ossos, agravado por questões de seu sobrepeso. Infelizmente, até hoje, não há muitos detalhes sobre como foi a sua adolescência ou vida adulta. O que se sabe é que ela viveu dentro do palácio, longe de sua família, até o último dia de sua vida. Além disso, dizem ainda que o seu falecimento causa uma grande tristeza no rei Carlos II, que ironicamente também sofria de alterações genéticas. Centenas de anos depois, em 1997, a cidade de Avilés, na Espanha, decidiu homenagear o pintor Juan Careño de Miranda, encomendando uma estátua de Eugenia Martínez Vallejo em sua homenagem, já que ela era a musa de seus 2 retratos mais famosos. A estátua encomendada retrata sua pintura mais famosa, a Monstra Vestida, feita toda de bronze pelo escultor espanhol Amado Gonçalves e que até hoje está localizada na rua que leva o nome do pintor, no bairro Marineiro de Sabugo. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários se você acha que foi uma boa decisão ela ter ido morar na corte real espanhola ou teria sido melhor ela continuar na casa de seus pais, mesmo com toda a pobreza e zombaria da vizinhança. Bom, e se você chegou até aqui e gostou dessa história, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito para conhecer muitas outras histórias reais como essa. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!